Oi pessoal da TV Altiora, meu amigo Fábio Arcanjo, a nossa audiência que também nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma quarta-feira com bate-papo com a diversidade, comentando algumas coisas sobre os acontecimentos, comportamentos, enfim. E o assunto que não está parando, que já devia ter até parado, mas continua, são as queimadas da Amazônia. E aí a gente vê gente queimando o filme quando fala sobre as queimadas. E aí eu sou obrigado a criticar os dois lados, né? Tem gente que coloca a culpa totalmente no governo, como se fosse uma coisa extremamente nova, a degradação da Amazônia, que não é. E tem gente que fala que o governo não tem nada a ver com isso, que a culpa são das ONGs e tal, que aí é um absurdo ainda maior. Né? Então, a gente não pode culpar o governo pelas queimadas, porque na verdade isso é culpa dos fazendeiros, é culpa das pessoas que exploram a Amazônia e que querem que aquilo tudo queime mesmo, para virar pasto, para virar plantação. E, ao mesmo tempo, eu também não posso dizer que isso é uma coisa exclusiva desse governo. Foi esse governo que criou o crime ambiental, que criou a destruição da Amazônia. Então a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio. Mas equilíbrio cada vez é uma coisa que fica muito, muito distante da nossa realidade. Então as pessoas preferem se agredir e transformar uma coisa séria, que é como nós vamos fazer para acabar com essas queimadas, como nós vamos acabar com esse incêndio, com esse crime ambiental, transformar isso numa coisa política. E aí tem algumas perguntinhas que mandaram pra gente alguns telespectadores, que eu não vou falar os nomes, eu apenas vou responder, até para evitar de botar um pouco mais de fogo na situação, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: você acha que foram as ONGs que estão botando fogo nos campos, enfim, na Amazônia, por causa de que elas perderam o dinheiro, ou a linha de crédito aí por diante? Olha, gente, uma coisa que eu acho que ONG pode fazer é ajudar, é cooperar ou até pegar um dinheiro e não fazer nada. Agora uma ONG ir lá e botar fogo na Amazônia é perda de tempo, até porque se tudo queimar, vai virar tudo pasto, vai virar tudo fazenda. E o que as ONGs vão fazer lá? Mais nada. Então, senão essas ONGs estariam em São Paulo. São Paulo já está tudo destruído. Quantas ONGs de meio ambiente tem aqui em São Paulo? Muito menos que tem na Amazônia. Então, para que uma ONG vai destruir o meio ambiente para depois ela existir? Não existe isso. Além do mais, o recurso que essas ONGs recebem, em sua maioria, são recursos internacionais, nem são recursos governamentais. Então algumas que perderam recurso, sim, podem ter ficado desapontadas e tudo mais. Mas a grande maioria do que trabalha na Amazônia e nessas regiões são ONGs internacionais. Lembrando que a Amazônia legal, ela é muito diferente da Amazônia brasileira. Então quando a gente fala da mata, ela pega uma região imensa da América Latina, então não é uma coisa tão simples assim. Né? E quando a gente coloca a questão da biodiversidade da Amazônia, isso está muito acima de interesses públicos e privados. Então eu não acredito que as ONGs estejam botando fogo. Aí a outra pergunta: você não acha que nos outros governos também houve um descaso com a Amazônia e que esse governo atual não tem culpa de nada? Bom, então eu vou ser bem direto. Realmente existiu sempre muito, muito descaso com a Amazônia, em todos os sentidos. No sentido de não desenvolver a região para algo sustentável, por mais que o Estado e os estados que fazem parte da Amazônia, da reserva, né, enfim, do Centro-Oeste também, né, todas as nossas reservas naturais, se empenhem, é muito pouco que tem sido feito para preservar esses espaços. E ao mesmo tempo, é óbvio, esse governo é culpado? Claro que é, me desculpa. As políticas todas públicas que nós temos nesse governo são contra o meio ambiente, banalizam o meio ambiente, faz piadinha com o meio ambiente. Só que a hora que a gente viu aquela nuvem escura chegando, né, algumas pessoas devem ter pensado, é um apocalipse? Não, é um crime ambiental, né? Então aí as pessoas começaram a despertar um pouco para isso. Uma outra perguntinha que está aqui, que é bem legal, é o seguinte: o que você acha das pessoas que nunca falaram nada de meio ambiente e agora estão falando? Eu acho o seguinte, que isso é uma bobagem pensar dessa forma. Quem nunca falou e agora está falando. Nunca falou porque nunca se preocupou e agora de repente se preocupou. Então se está falando agora não é modinha, o crime está lá, o ambiente está lá, a degradação está aí. Então eu acho que é difícil você usar as pessoas como crítica porque uma pessoa é boba ou ela viu na internet e fica repetindo, você querer usar isso como uma maneira de disfarçar o que realmente está acontecendo. E o que está acontecendo, como a gente já falou, já está acontecendo há muito tempo. Só que agora
está sendo uma coisa meio que descarada, por isso que não está dando para esconder. Então a devastação do meio ambiente é algo que é assustador, que os ambientalistas, nós do terceiro setor, já falamos há muito tempo. A gente já discute há muito tempo sobre isso. Só que ninguém nos levava a sério. Agora, com o que aconteceu, ficou impossível de ignorar o que está acontecendo. E aí, as pessoas querem utilizar de uma forma política para sobressair ou para criticar. Outra pergunta aqui. Péricles, né? Mandando para mim direto. O que você acha das pessoas que estão usando o meio ambiente como plataforma política? Eu acho o seguinte, gente. Existia um partido que era um partido, que eu não vou lhe falar o nome, mas era só de meio ambiente. Então, usar o meio ambiente como plataforma política é uma opção, uma forma de usar pessoas do capitalismo, o socialismo, o comunismo, o liberalismo, enfim, usa qualquer coisa como plataforma política. Então não existe nenhum problema de usar o meio ambiente como plataforma política. O que acontece é as pessoas querendo dizer que o meu político preservava e o seu político não. O meu partido preserva e o seu partido não. Quando a gente sabe que ninguém preserva porcaria nenhuma. Então eu acho que isso sim é ridículo. A pessoa ficar acusando quando na verdade nada é feito. E mais que isso, a gente fala sobre o meio ambiente. E quando você fala sobre, por exemplo, efeito estufa, quando a gente fala de buraco na camada de ozônio, quando a gente fala do derretimento das calotas polares, quando a gente fala do aumento da poluição, quando a gente fala que precisa de mais árvores na cidade, quando a gente fala da preservação dos animais, da flora, da fauna de uma forma geral, as pessoas dão risadinha, acham bonitinho, ignoram e fazem de conta que nada está acontecendo. Só que a gente já teve algumas situações aí que as alterações climáticas geraram e que passam batido. Por exemplo, a gente teve aqui em São Paulo um surto enorme de febre amarela. Há algum tempo atrás a gente teve um problema com a dengue. Então essas doenças elas estão vindo porque a floresta está acabando. E os animais, de uma forma geral, os seres vivos, eles vão tentar sobreviver. E uma forma de sobreviver é a adaptação. Só que quando a gente destrói a floresta, e agora eu vou até beber uma aguinha aqui para dar uma aliviada na tensão, porque pelo menos a minha sede eu consigo matar, né? O fogo eu não vou conseguir apagar dessa forma, mas enfim. Quando a gente destrói uma floresta, a gente não sabe o que a gente está abalando em termos de ecossistema. E existe uma coisa muito interessante que vocês podem pesquisar, que é a pegada ambiental. Que a gente vai andando sobre a Terra e vai deixando um rastro. Um rastro de destruição, infelizmente, não de preservação. E aí mesmo que você volte atrás para tentar refazer, você deixa a pegada da ida, da volta e fica sambando. O ideal era parar de destruir e começar a preservar o que temos. Só que parece que a gente vai na contramão do mundo e vai na contramão de tudo. A gente destrói e destrói até não ter mais nada a destruir. E o triste é que isso também aconteceu com os outros países ditos civilizados. Então os outros países civilizados, aí eu tenho uma crítica sim, que eu acho que tem que ser feita. Eles destruíram realmente todas as suas reservas naturais, se desenvolveram, e agora eles querem que a gente preserve as nossas. Só que eles têm que pagar para isso, né? Porque eles não se desenvolveram, não lucraram com a destruição, então para a gente não destruir, a gente também tem que cobrar. Aí eu acho que poderia ser uma política válida, o nosso governo querer cobrar dos outros governos pela nossa preservação. Ou seja, a gente não vai destruir, mas vocês vão ajudar a manter, para eu não enriquecer o país, para não aumentar o meu produto, não aumentar a minha venda, não aumentar o meu faturamento, enfim. Então acho que isso poderia ser algo discutido. Talvez fosse uma política estranha de preservação, mas poderia ser uma política válida até para esse governo nosso, que também é um pouco estranho em algumas coisas, não é verdade? Agora, a gente chegar e colocar que são ONGs que estão botando fogo na Amazônia, colocar que o governo agora é que inventou a destruição do mundo, eu acho que a gente está exagerando um pouco. E mais uma vez, todas as vezes que a gente for pôs extremos, a gente vai estar em situações complicadas e vai causar muito mais desconforto do que conforto. E principalmente, no caso do meio ambiente, a gente tem que conversar com todo mundo, unir forças, e as pessoas têm que entrar num consenso de que preservar é necessário. E cada vez eu vejo as pessoas mais distantes disso, mais distantes de entrar em uma consciência coletiva e começar a construir ações de preservação. O que eu ouço é balela ou alguma coisa para mídia, realmente para chamar a atenção. Bom, gente, então eu fico por aqui. Sinto muito para as pessoas que são ambientalistas pelo que está acontecendo com o meio ambiente. Sinto muito para as pessoas que são pró-governo, porque o governo é culpado também. Mas eu também sinto muito para quem quer dizer que a culpa é tudo desse governo, porque não é. A culpa, na verdade, é de todos nós. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.